Então vamos ler juntos João capítulo 9, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Agora o versículo 6. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Seus vizinhos e outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar: não é este o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim, e outros diziam: não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia: sim, sou eu mesmo. Quem curou você? Perguntaram ele. O que aconteceu? Ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a em meus olhos e disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. Eu fui e me lavei, e agora posso ver. Versículo 12. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Vamos orar? Pai, mais uma vez, diante da tua presença, suplicamos que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Pai, retira de nossa mente tudo aquilo que venha a atrapalhar a concentração e a compreensão do texto bíblico. Que a tua palavra, que é viva e eficaz, possa alcançar o nosso coração e a nossa mente, nos dando um maior entendimento da tua palavra e uma experiência real com o Senhor Jesus. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, primeiramente eu peço perdão por estar um pouco rouco. Esses dias estive aí um pouco com a crise alérgica, o que resultou nessa voz que não está lá essas coisas. Mas estamos aqui para pregar a palavra do Senhor. Irmãos, Deus nos criou com muitas capacidades. Eu sei que você é dotado de muitas habilidades. Cada pessoa tem habilidades únicas. Mas entre as muitas capacidades que nós temos o que nós chamamos de 5 sentidos. Se você lembra da época da escola, você vai saber o que eu estou falando. Nós temos a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. E o que é isso? É a capacidade de ver, a visão, de ouvir, a audição, de sentir cheiro, que é o olfato, de sentir com as mãos, pegar, tocar, é o tato, e sentir sabor, que é o paladar. Que Deus inteligente, irmãos, criar, seres humanos, somente um Deus muito talentoso para criar-nos com tantas características e singularidades. Mas dentre estas características que eu citei, os 5 sentidos, eu quero nesta noite aqui destacar 2 sentidos. 2 sentidos que, pelo menos para mim, considero os principais, mais importantes, não desmerecendo os demais, que é a visão e a audição, a capacidade de ouvir e de ver. Irmãos, como deve ser difícil viver sem uma dessas capacidades, sem conseguir ouvir e ver. Eu nasci com uma limitação da visão, uso óculos desde os 5 anos de idade, então não me lembro de não usar, já tenho, não vou dizer minha idade, mas muitos anos que eu uso óculos, Então, acredito que já nasci com uma visão deficiente, mas
A gente só consegue perceber que tem essa deficiência com uma certa idade, quando os nossos pais identificam essa limitação. E eu sei muito bem o que é a dificuldade de não enxergar muito bem, né? Se eu dormir e deixar o óculos no lugar e no outro dia não tiver lá, eu sofro um pouquinho para achar onde ele está. E a minha família já sabe, minha esposa, meus filhos sabem não tirar do lugar ali que eu deixei. Quando não está lá, eu preciso pedir ajuda. E minha esposa diz: vá ajudar seu pai a achar o óculos. Os óculos. Não é? Então, mas eu não tenho, irmãos, a noção real do que é não ver absolutamente nada. Não enxergar ou não ouvir absolutamente nada. Mas eu acredito que deve ser muito difícil viver sem uma dessas capacidades. Eu acredito que são as principais dos 5 sentidos e que uma complementa a outra. Porque muitas vezes, eu não sei se você já percebeu, nós só vemos porque ouvimos antes, ou só ouvimos aquilo que vemos. Só conseguimos perceber determinadas coisas quando ouvimos, ou só damos ouvido e atenção quando vemos. Quer ver um exemplo? Quem dirige sabe o que é o que eu vou dizer. Às vezes você está dirigindo e você não vê aquela moto que aparece do nada. Você só percebe que ela está ali quando ele buzina. Se buzinar. Quando um carro aparece do nada que você não viu, você só percebe quando ele faz bip, buzina. Assim, eu nem vi esse carro. Mas por meio do som da buzina, a gente identifica onde está o objeto, onde está o automóvel ou a motocicleta. Muitas vezes nós só vemos depois que ouvimos, ou vice-versa. Só damos ouvido quando vemos. Veja que a audição e a visão são sentidos muito importantes e que um complementa a outra, né? Um sentido complementa o outro. Muitas vezes eu posso dizer que os nossos ouvidos nos ajudam a ver. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque, infelizmente, há muitas pessoas que, mesmo sendo perfeitamente capazes de ouvir e ver, mesmo não tendo nenhuma deficiência física, auditiva ou visual, há muitas pessoas que ainda assim, fisicamente perfeitas, têm muita dificuldade de ouvir e de ver. Pessoas que, mesmo sendo perfeitas em sua audição e visão, têm muita dificuldade de ver, de perceber as coisas e de ouvir o que está sendo dito. Mesmo tendo uma audição e visão perfeitas, parecem que não enxergam a verdade e têm dificuldade de ver e ouvir com os olhos da fé. Aquelas pessoas que, por mais que você fale, parece que elas não ouvem e não compreendem o que está sendo dito. E eu digo isso como pregador, porque a gente que prega a palavra, às vezes a gente cansa um pouco de pregar as mesmas coisas. Irmãos, eu prego as mesmas coisas há mais de 20 anos. E há mais de 20 anos pregando as mesmas coisas para as mesmas pessoas, às vezes parece que as pessoas não ouvem, não entendem, não compreendem, não enxergam. E hoje eu quero falar, irmãos, sobre esse texto que nós lemos em João capítulo 9. E o título dessa mensagem é preciso ouvir para ver. É preciso ouvir para ver. Irmãos, será que nós somos pessoas que têm dificuldade de ouvir e de ver? Será que existem pessoas surdas e cegas espiritualmente?
como estão os seus ouvidos e sua visão espiritual? Olha o texto que nós lemos agora há pouco, nessa noite. Conta a história de um homem cego. E da forma única, da forma diferente que Jesus o curou. E eu quero analisar com você esse texto, tirando desse texto alguns pontos que nos ajudem a ouvir e a ver melhor. O primeiro ponto que eu queria destacar desse texto, eu coloquei assim: quando você ouve e obedece a palavra de Deus, você passa a ver diferente. Diga comigo, quando você ouve e obedece a palavra de Deus, você passa a ver diferente. Irmãos, no texto nós vemos aqui a forma diferente e peculiar de como Jesus curou este cego. É algo até estranho para nós, algo não muito agradável de ler. Jesus, segundo o texto, ele faz uma laminha com a saliva e coloca nos olhos do cego e manda ele ir se lavar no tanque de Siloé. Eu quero ler essa parte mais uma vez para você, a partir do versículo 6. Olha o que diz. Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou nos olhos do cego. Versículo 7. Em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. É algo peculiar, diferente. Algo que causa uma certa estranheza e talvez repulsa. Imagine você nessa situação, já está cego. E Jesus pega lá a saliva e taca nos seus olhos. Talvez o cego não viu, né? O que aconteceu, não sabe nem o que é. Mas uma forma diferente e peculiar em que Jesus cura esse cego. O cego, segundo o texto, ouve Jesus. Afinal de contas, ele é cego, não pode ver. Ele está literalmente só ouvindo Jesus dizer: vá lavar-se. Ele ouve Jesus e ele obedece. Ele vai até o tanque de Siloé lavar-se. E volta de lá enxergando. É interessante, irmãos, nós vemos a forma peculiar que Jesus cura este homem. Porque Jesus já havia curado outros cegos em outras passagens, em que Jesus não usou de saliva dessa forma para curar. Um exemplo é a cura do cego Bartimeu. Está lá em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. Eu não vou ler o texto, mas você conhece. Ao curar o cego Bartimeu, a cura Jesus não utiliza saliva, laminha. Mas por que Jesus age diferente nesta cura em específico? Jesus aqui está testando a obediência deste homem ao dizer: vá lavar-se no tanque de Siloé. Para dizer vá lavar-se, ele tem que estar sujo. Por isso, a laminha nos olhos para que ele possa ir se lavar. Mas há um outro texto que está em Marcos, capítulo 8, versículo 22 a 26. Esse texto eu quero ler com os irmãos. Que Jesus usa da mesma estratégia. Em Marcos 8, versículo 22 a 26. Alguns teólogos dizem ser o mesmo texto, o mesmo caso. Outros dizem que não. Mas em Marcos 8, de 22 a 26, o evangelista Marcos conta assim: quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse.
você vai perceber que o texto tem algumas semelhanças, mas são diferentes. O texto diz: ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Em seguida cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou: vês alguma coisa? Aqui Jesus cospe diretamente nos olhos. Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu: vejo pessoas, mas não as enxergo claramente. Parecem árvores andando. Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez, e sua visão foi completamente restaurada, e ele passou a ver tudo com nitidez. Então Jesus se despediu dele e disse: ao voltar para casa, não entre no povoado. Veja um texto semelhante da cura de um outro cego, onde Jesus também usa de saliva para curar este homem. Nós vemos aqui que o homem passa a ver diferente após a cura. Num primeiro momento ele não vê claramente, vê homens andando como árvores andando. E num segundo momento o texto diz que ele vê com nitidez. E é assim mesmo, irmãos. Quando você ouve e obedece à palavra de Deus, você passa a ver as coisas de forma diferente. Olha, se eu for contar para você como eu via as coisas antes de ser cristão, eram totalmente diferentes de como eu vejo agora. Se eu contar para você como eu via as coisas há alguns anos atrás, mesmo depois de ser cristão, eu posso dizer para você que de lá para cá, talvez aí de 20 anos para cá, eu vejo as coisas totalmente diferentes. Porque quanto mais próximo de Jesus nós estamos, mais nós conseguimos ver claramente as coisas. Imagine o quanto difícil era para o cego obedecer a Jesus e ir ao tanque de Siloé se lavar. Não bastava o fato dele ser cego e não saber ao menos a direção para onde ir. Ele ainda sai de lá com os olhos totalmente sujos. Irmãos, é assim também com muitas pessoas que são cegas, porque não dão ouvidos e não obedecem à palavra de Deus. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Olha o que diz o texto. Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Quando você ouve e obedece a palavra de Deus, você vê as coisas diferentes, mais claramente. Como terão fé e enxergarão a verdade se não derem ouvidos à verdade? Como nós poderemos ver, irmãos, mais claramente, se não dermos ouvidos à verdade? Em João capítulo 8, versículo 32, a palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos ouvir e obedecer a palavra para enxergar. Irmãos, quem aqui já não tentou falar de Jesus para alguém inúmeras vezes, mas parece que essas pessoas não enxergam a verdade, não dão ouvidos, não ouvem, não veem. Parece que elas não enxergam uma verdade, como a gente gosta de dizer, entra por um ouvido e sai pelo outro. Não conseguem perceber que a vida que o mundo oferece
não é boa, não enxergam as coisas malignas, indecentes, não enxergam o pecado, acham tudo normal. Pessoas que mesmo cristãs não enxergam as coisas dessa maneira. Olha, eu sou cristão desde os 11 anos de idade, que estou na igreja, me converti aos 13, a minha experiência com Cristo. Mas mesmo depois de cristão, se eu for comparar, eu hoje vejo as coisas totalmente diferentes. Algumas coisas que para mim antes era normal, a partir do momento que eu busquei ouvir, dando ouvidos à palavra de Deus e obedecendo, eu passei a ver diferente. Às vezes aquela forma de falar, aquela forma de se comportar, aquele jeito de andar, de se vestir e se portar, para mim hoje já é diferente. Não é mais tão normal. Pessoas que muitas vezes nós ou falamos e pregamos a palavras inúmeras vezes, mas não enxergam, não ouvem, e são cegas justamente porque não ouvem e não obedecem. Irmãos, quando nós aceitamos a Cristo, nós passamos a enxergar o mundo como ele verdadeiramente é. Só quando ouvimos e obedecemos a palavra de Deus, Deus abre os nossos olhos. Mesmo pessoas que são surdas, mesmo pessoas que são crentes há muito tempo, muitas vezes são um pouco surdas e cegas espiritualmente. Como esse cego de Marcos capítulo 8, que em um primeiro momento viu as coisas turvas. Jesus estava ali querendo mostrar aos discípulos que assim como aquele cego, eles ainda não compreendiam as coisas claramente. Aí você vai dizer, pastor, mas é possível andar com Jesus durante 3 anos e no final de 3 anos ainda não ver as coisas claramente como elas são? Sim, é possível, porque os discípulos andaram 3 anos com o Mestre. E até a sua morte não estavam entendendo absolutamente nada. É possível estarmos dentro da igreja e sermos crentes há muitos anos e não vermos as coisas claramente. Vermos como aquele cego, pessoas andando como árvores. Será, irmãos, que não somos surdos e cegos espiritualmente, ou pelo menos deficientes um pouco na visão e na audição? Se somos, é porque não estamos dando ouvidos e obedecendo a palavra de Deus. Mesmo quem é cristão há muito tempo, que não busca ouvir e não quer obedecer a palavra, acaba como surdo e cego espiritualmente. Irmão, quando você não dá ouvidos, quando você der ouvidos e passar verdadeiramente a obedecer a palavra de Deus, Deus vai abrir os seus olhos e você vai passar a ver diferente. Tudo aquilo que você não compreendia, tudo aquilo que você não concordava, não tem aquelas coisas que a gente diz assim, não concordo não, isso aí é demais. Pastor, eu gostei muito da mensagem, mas nesse ponto eu não concordei não. Eu não concordo. Pastor, o estudo foi ótimo, mas eu não concordo com esse negócio aqui não. Tudo isso que você não concorda, que você não compreende, e que acha normal, e que diz que é exagero e que não tem nada a ver, tudo isso você vai enxergar diferente quando você passar a dar ouvidos e obedecer a palavra. Você vai até se espantar com você mesmo. Quem aqui já não se espantou com você mesmo quando viu uma foto de antigamente e olhou e disse assim,
Meu Deus do céu, como é que eu usava uma roupa dessa? Como é que eu tinha coragem de usar isso aqui? Como é que eu tinha coragem de andar com esse cabelo desse jeito? De usar uma maquiagem dessa? Ou você vai dizer, como é que eu tinha coragem de fazer isso? Olha, tem muito pai e mãe que vê os filhos reproduzindo seus atos. E diz assim, meu Deus do céu, quando era criança eu fazia isso. Quando era jovem eu fazia isso. Como é que eu tinha coragem de fazer isso? Você vai se espantar com você mesmo, porque você antes não enxergava. Você não via. Irmãos, quanto mais perto de Deus chegamos, a luz de Deus passa a iluminar mais, de forma que eu posso olhar para mim mesmo e perceber uma sujeirinha que eu não tinha visto antes, que eu estava mais longe. E mais longe de Deus está mais escuro. Eu estou mais longe da luz, não estou vendo. Quando eu chego perto da luz, eita, esse sapato está meio sujo. É assim quando nós ouvimos, damos ouvido e obedecemos à palavra de Deus. Quanto mais perto de Deus chegamos, mais sua luz brilha em nós e mais percebemos o que está errado em nós. Há muitos cristãos semi-curados, metade curados, meio curados. Há muitos irmãos, há muitos crentes semi-transformados, metade. Um pouco transformado, meio transformado. Infelizmente há muitos cristãos assim. Seja totalmente transformado. Dê ouvidos aos conselhos, à palavra de Deus e obedeça e você vai passar a ver as coisas de forma diferente. Irmãos, muitas vezes Deus nos manda ir. Muitas vezes Deus nos chama para uma obra e nós não damos ouvidos e nem obedecemos e perdemos a oportunidade de ver a coisa de uma forma diferente. A gente diz não porque a gente está vendo uma coisa de uma forma e perdemos a oportunidade de ver de forma diferente. Perdemos a oportunidade de ver, de viver e de presenciar o que Deus iria fazer em nossa vida se nós tivéssemos ouvido e dito sim e obedecido a sua voz. Quando você ouve e obedece a palavra de Deus, você passa a ver diferente. Em segundo lugar, irmãos, quando você ouve e obedece a palavra de Deus, as pessoas passam a te ver diferente. Está aqui no texto que nós lemos em João capítulo 9, a partir do versículo 8. O texto diz assim, ó, seus vizinhos e outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar, não é este o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Versículo 9, alguns diziam sim, e outros diziam não, apenas se parece com ele. O mendigo, o cego, porém insistia, não, sou eu mesmo. Sim, sou eu. Irmãos, quando você ouve e obedece a palavra, as pessoas vão passar a te ver diferente. Alguns vão dizer, gente, não era essa aquela irmã lá daquela igreja? Outras vão dizer, não, ela não, está diferente. Algumas pessoas nem vão reconhecer a transformação que Jesus Cristo fez e vai fazer na sua vida. Algumas pessoas vão dizer, não, aquele rapaz não pode ser ele. Como o texto diz, ele era um mendigo e estava pedindo esmola. Não é ele não, parece com ele. Quando você ouve e obedece a palavra de Deus, as pessoas vão te ver diferente, passam a te ver diferente. Nós vemos aqui no texto, irmãos, que após ser curado, muitos nem reconheciam aquele homem como sendo o mesmo homem. É assim, irmão, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, Ele nos transforma e as pessoas passam a nos ver diferente. Nós nos tornamos uma nova criatura.
você que me ouve hoje ainda não é cristão, não fez sua decisão por Cristo Jesus, não aceitou Jesus como Senhor da sua vida, se você quer ser visto de forma diferente, ouça a palavra de Deus e obedeça a palavra de Deus. Entregue sua vida a Jesus e as pessoas vão te ver de uma forma diferente. Mateus capítulo 11, versículo 28 diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Mateus 11, 28. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando você ouve a palavra de Jesus e obedece, quando ele diz, venha até mim, você que está triste, cansado, sobrecarregado, você encontrará alívio. Quando você ouve e você obedece, você é transformado e as pessoas vão te ver de forma diferente. Talvez você seja crente, você seja cristão, mas você não gosta da forma como as pessoas te veem. Você fica chateado, magoado, triste, pela forma como as pessoas te veem. Se você ouvir e obedecer a palavra de Deus, as pessoas vão te ver de uma forma diferente. Ouça e obedeça, e as pessoas vão te ver de uma forma diferente. Olha, se há pessoas que não te veem como um homem e uma mulher de Deus, completamente curado e restaurado, é porque você precisa ouvir mais e obedecer mais à palavra. É porque a transformação não foi completa, foi semi. Quando sua postura for diferente, as pessoas vão ver a diferença. As pessoas nem podiam acreditar que aquele homem ali era um mendigo. Irmãos, às vezes nós ficamos tristes por não sermos reconhecidos e não sermos vistos como alguém diferente. Você está lá no seu trabalho, você é o único crente de lá. E você fica triste às vezes porque ninguém vê a diferença. Ninguém identifica isso. Mas Jesus chamou a gente para ser diferente. Para ser sal, para fazer a diferença. Você precisa ouvir e obedecer a palavra para que as pessoas vejam a diferença. As pessoas vão ver a transformação de Deus a partir da sua vida. Quando você ouve e obedece a palavra, as pessoas passam a te ver diferente. E por último, irmãos, quando você ouve e obedece a palavra, você passa a ver Jesus diferente. Você passa a ver Jesus diferente. Olha o que diz o texto no versículo 11. O homem responde a pergunta, né? No versículo 10, as pessoas perguntam para ele, como te foram abertos os olhos? Quem curou você? O que aconteceu? No versículo 11 ele responde dizendo, um homem chamado Jesus misturou a terra com saliva, colocou em meus olhos e disse, vá lavar-se no tanque de Siloé. Eu fui, me lavei e agora posso ver. Veja como ele fala de Jesus, o homem. Agora no versículo 17, ao ser questionado pelos fariseus, o texto diz, os fariseus voltaram a perguntar ao homem que havia sido cego, o que você diz desse homem que o curou? A resposta dele é, ele deve ser profeta. Agora mais adiante, a partir do versículo 35 até o 41, ele mais uma vez se encontra com Jesus, e agora nesse segundo encontro com Jesus, o texto diz, quando Jesus soube
do que havia acontecido, procurou o homem e lhe disse: você crê no Filho do Homem? E ele responde: quem é ele, Senhor? Perguntou o homem: eu quero crer nele. Jesus respondeu: você o viu, e ele está falando com você. Ou seja, você viu e está ouvindo agora. Ouvir e ver. E ele disse: sim, Senhor, eu creio. Declarou o homem e adorou Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer que os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam por perto ouviram e perguntaram: você está dizendo que nós somos cegos? E ele responde: se vocês fossem cegos, não seriam culpados. Mas a culpa de vocês permanece, pois afirmam que podem ver. Veja, no primeiro texto, no versículo 11, o homem responde: o homem Jesus me curou. No versículo 17, ao ser questionado pelos fariseus, ele diz: eu acho que ele é profeta. E a partir do versículo 35, quando ele tem um novo reencontro com Cristo, o segundo encontro com Cristo, ele reconhece que ele é o Filho do Homem. Quando você ouve e obedece a palavra de Deus, você passa a ver Jesus diferente. Primeiro ele fala de Jesus como um homem, depois fala de Jesus como um profeta, mas a partir do versículo 35 nós vemos que ele entende quem de fato é Jesus. Quando nós ouvimos e obedecemos, irmãos, a palavra, Deus abre os nossos olhos e a gente passa a ver Jesus diferente. É assim. Talvez você já tenha tido a experiência de falar de Jesus para alguém e ela tem uma concepção de Jesus totalmente diferente. Não sabe nem quem é Jesus. Talvez vê Deus como um carrasco. Quando nós ouvimos, damos ouvidos e obedecemos, passamos a ver Jesus diferente. Irmãos, há muitas pessoas que não entendem quem é Jesus, que o veem apenas como um homem ou como um profeta, assim como esse homem. Mas quando esse homem teve o segundo encontro com Jesus, ele entendeu quem era Jesus. Talvez hajam pessoas que ainda não tiveram o seu segundo encontro com Jesus, para entender quem de fato é Jesus. Para entender que Jesus não é só apenas o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz há muitos anos atrás, mas para entender que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Talvez você precisa ter o segundo encontro com Jesus. Há muitas pessoas que não entendem, porque não dão ouvidos e não obedecem a palavra. Pessoas que não conseguem enxergar que Deus é Pai, que Deus é amor, que Jesus é o único caminho. Por isso ficam a vida toda trilhando outros caminhos, buscando a Deus em outros caminhos, por meio de outros caminhos, sem entender que Jesus é o caminho, justamente por não dar ouvidos à palavra de Deus e ao seu convite para se entregar a Jesus. Irmãos, muitos cristãos que precisam ouvir e obedecer mais à palavra de Deus. Muitos precisam para ver mais claramente quem é Jesus. Muitos que têm receio em obedecer o chamado de Cristo, porque na verdade não conhecem Jesus verdadeiramente. Porque se conhecessem que Deus é o Deus que provê, não teriam medo de dizer sim, achando que vão passar necessidade. Se conhecessem Deus,
que Deus é o Deus que protege, não teriam medo de dizer sim, achando que vão passar pelo perigo. Sabe por que muitas vezes nós dizemos sim, mesmo diante do perigo? Porque conhecemos o nosso Deus que nos guarda. Muitas vezes dizemos sim, mesmo quando a razão não justifica, quando a coisa não é lógica, quando as circunstâncias mostram que não há condições, mas é porque nós cremos que Deus sustenta. Porque nós cremos que Deus é fiel, e Deus não deixará nenhum dos seus filhos passarem sozinhos na caminhada. Ele sempre estará conosco. Se não fosse assim, irmãos, não haveriam pastores, não haveriam missionários, não haveriam ninguém se dedicando à obra. Se nós olhássemos apenas com os olhos carnais. Se nós não conhecêssemos Deus claramente e entendêssemos qual a vontade real de Deus nas nossas vidas. Temos de reconhecer, irmãos, que muitas vezes nós não dizemos sim a Jesus porque não conhecemos verdadeiramente. Ouça e obedeça a palavra de Deus e você vai ver Jesus diferente. Você precisa ver Jesus como Senhor da sua vida. Não se esqueça, quando você ouve e obedece a palavra de Deus, você passa a ver diferente. As pessoas passam a te ver diferente. E você passa a ver Jesus diferente. Talvez haja entre nós pessoas que precisam ver Jesus diferente e ter esse segundo encontro com Cristo e ver Jesus como Senhor de suas vidas, reconhecê-lo como Senhor de suas vidas, o Senhor que governa a sua vida, o Senhor que dirige a sua vida, o Senhor que te guarda, o Senhor que te protege, o Senhor que te provê o teu sustento. Talvez haja entre nós pessoas achando que é você que se protege, é você que se sustenta. Não, não é você. É o Deus Todo-Poderoso. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Eu não sei se há entre nós pessoas que nunca fizeram a sua decisão por Cristo, publicamente. Que nunca aceitaram Jesus de forma pública, dizendo: eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo. Nessa noite você tem a oportunidade de fazer a sua profissão pública de fé e passar a ver as coisas de uma forma diferente. Talvez você diga: pastor, não vejo mais solução. Eu não vejo mais um futuro. Eu não vejo mais como as coisas vão se resolver. Ontem alguém falou para mim, num culto que estávamos realizando, eu pensei em tirar a minha vida. E eu disse para essa pessoa: ao invés de tirar a sua vida, entregue a sua vida a Jesus. Você vai passar a ver as coisas diferentes. Se você hoje está aqui e sente o desejo de entregar a sua vida a Jesus e ver as coisas diferentes, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Amém, glória a Deus, amém. Há mais alguém entre nós
que deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo? Aleluia. Há mais alguém no nosso meio que quer fazer a sua decisão por Jesus Cristo nessa noite e viver em novidade de vida? Aleluia. Talvez haja pessoas aqui também nessa noite que já conhecem a Jesus Cristo, mas que precisam ter o seu segundo encontro com Cristo nessa noite e ver as coisas de forma mais clara, não turvas. Se há algum cristão aqui nessa noite que quer reafirmar o seu compromisso com Jesus Cristo e dizer mais uma vez: eu te aceito, Senhor Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida, levante a sua mão. Fazer um compromisso novo com Jesus, de andar em novidade de vida, levante sua mão. Aleluia. Vamos cantar todos juntos. Deixa a luz do céu. Deixa a luz. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do seu coração. Deixa a luz do céu entrar. Você que levantou a sua mão, vem aqui na frente. Deixa eu orar por você. Alguém que está do seu lado aí, acompanha. Vem aqui na frente. Pedir para alguns irmãos da igreja acompanharem essas pessoas. Vem aqui. Wesley, vem aqui, acompanha essa jovem. Ali atrás, alguém acompanha essas duas senhoras. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que no céu há festa quando um pecador se arrepende. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Também? Amém. Glória a Deus. Como é seu nome? Vanúbia. Vanúbia. Giovana. Larissa. Paloma. Glória a Deus, irmãos. As irmãs diante da igreja declaram que creem em Jesus como único Senhor e Salvador e querem entregar suas vidas, reconhecendo que são pecadoras e não têm condições de salvar a si mesmo, reconhecendo que Jesus veio em carne, morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. As irmãs aceitam Jesus como único Senhor e Salvador das suas vidas? Sim. 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 Aceito. Aleluia! Glória a Deus. Amém. Eu vou orar, vocês vão repetir, tá bom? Repitam comigo. Deus, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Recebe-me como tua filha. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu creio que o Senhor veio em carne, ressuscitou pelos meus pecados. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Recebam os aplausos da sua nova família em Jesus Cristo. Vocês vão ganhar uma Bíblia no final, tá certo? Me procurem que a gente vai presentear com uma Bíblia. Amém. Glória a Deus.